Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Cogitato, um podcast onde nós falamos sobre psicologia, saúde geral e muito mais. Meu nome é Gustavo, hoje eu tô hoje eu tô aqui com a Nani. Fala aí, Nani. Fala, galera, tudo bem? E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre mitos e verdades sobre a psicoterapia. Ui! Então, Vocês têm curiosidade sobre isso? espero que sim. Então, se tiverem, acompanhem o episódio. E aí, Gustavo? E aí, Nani, bem? Você teve algumas dúvidas assim, sobre os mitos e verdades sobre a psicoterapia? Olha, eu não sei se eu tinha muitas dúvidas, mas com certeza eu acreditava em muitos desses mitos antes de fazer psicologia. Eu também. Então, aí por isso que nós resolvemos gravar sobre os mitos e verdades da psicoterapia, porque muitas pessoas têm dúvidas. Tem coisas que eles acham que é verdade e é mito, tem coisas que eles acham que é mito e é verdade. É verdade. Então, é verdade. É verdade. Então, o que nós fizemos? Nós elencamos algumas perguntas, algumas questões. Ui, que palavra chique, elencamos. Não, a gente precisa falar um vocabulário mais. E nós vamos discorrer sobre eles então. Se aquela fala é um mito ou é uma verdade sobre a psicoterapia. Ok, vamos embora então. Então O que você separou pra gente aí, Nani? Eu acho que a primeira é aquela clássica, né? Psicólogo consegue ler mentes? Pera aí. Tem nada na cabeça. Não, pera aí, eu acho que é porque eu não tô formado. Sou estudante de psicologia. Aí você acha que depois de formado você vai conseguir ler mentes? Espero que sim. Mas obviamente não, né, pessoal? O psicólogo não consegue ler mentes. É um mito. É um grande mito da psicologia, né? A pessoa tem medo de estar perto do psicólogo, acha que o psicólogo tá analisando, tá vendo tudo, toda hora, né? Muito comum as pessoas terem esses pensamentos, né? Eu achava que isso era uma verdade. É? Por muito tempo, já faz algum tempo, né? Eu Sim. achava psicólogo, nossa, ele lê a mente das pessoas. Não, de maneira alguma, né? Mas o que o pessoal confunde muito é que o psicólogo, na verdade, ele tem uma compreensão melhor, né? Ele tem uma observação mais apurada, uma observação clínica, né? Técnicas. Técnicas. Então, às vezes isso pode ser confundido com ele tá lendo minha mente. Não, ele não está lendo a sua mente, né? Falando na psicoterapia. Ele simplesmente conseguiu analisar o que está acontecendo nesse contexto e, baseado no que ele já conhece sobre você e no que ele tem de conteúdo, ele consegue prever alguns comportamentos, prever algumas coisas que podem acontecer, mas não é sobre ler mentes, é sobre conhecer. Isso. Então, quando o psicólogo estiver paradinho ali só olhando para você, ele não está tentando ler a sua mente. Ele está tentando te ouvir. É verdade. E fazer uma escutativa, né? Ouvir bem o que você está falando para daí conseguir ajudar, não lendo de mente de maneira alguma. Vamos para a próxima? Vamos, com certeza. Terapia é para todos? É para todas as pessoas? O que você acha, Gustavo? Nani? O que você acha? Toma essa pergunta de volta, então. Eu acho que é verdade. Eu acho que todas as pessoas se beneficiam com terapia. Eu concordo com você. Eu acho que todas as pessoas podem se beneficiar da terapia, né? Isso, reformulando, podem se beneficiar, porque precisa ser colaborativa, a pessoa precisa querer. E precisa ser um psicoterapeuta ou alguém que saiba o que esteja fazendo, né? Isso. Mas todas as pessoas podem, né, se beneficiar com terapia. Com certeza. Então isso é uma verdade. As pessoas têm muito esse preconceito, né? Inclusive pessoas mais velhas. Poxa, agora eu aqui com 70 anos, com 80 anos, com 60 anos, enfim. Por que eu vou fazer terapia agora? Eu não vou mudar, não quero. Isso daí, já aguentei 60 anos, vou fazer terapia agora. Não, deixa para os meus netos, para os meus filhos. Mas não, né? Na verdade, inclusive, pessoas idosas que chegaram nessa idade apresentam muitos sofrimentos e muitas vezes específicos de chegar nessa idade, né? O medo, os arrependimentos, a frustração de às vezes não ter feito algo, ou de não poder mais fazer algo, o luto por amigos, pela família, por capacidades que antes tinha, agora não tem mais. Então, é uma psicoterapia para todos, né? Seja Sim. velho, novo, criança. Então... E para aquelas pessoas que falam assim, eu sou tão problemático que nem a terapia dá jeito em mim. Especialmente para essas pessoas. Né? Tenta!
O fato de você querer mudar, querer fazer, tenta. Com certeza. Então é para todos. E provavelmente se o psicólogo disse que não é para ti, não é um bom profissional, né? Com certeza. Não é mesmo? Vamos para a próxima. Vamos. Falar com um amigo é o mesmo que falar com um psicólogo? É um mito ou uma verdade? Essa é comum, né? Eu não preciso psicólogo porque eu tenho bastante amigos. Ai, mas é claro que fulana não consegue. Ela não tem nenhum amigo. Como que ela vai falar dos problemas? Então é um grande mito, né? Mesmo que o seu amigo seja psicólogo, inclusive. Aí é que não pode, porque aí há um vínculo e já há um conhecimento prévio daquele paciente, então aí não é muito aconselhável. Então não é comum, né? E por que não é comum? Não é a mesma coisa. E por que não é a mesma coisa, Nani? Porque esse amigo não tem a formação técnica necessária, não tem o conhecimento da psicologia como um todo, as suas especificidades. O psicólogo não vai ter aquele vínculo, então, que pode às vezes enviesar para um certo caminho. Então é sempre aconselhável e o mais correto é procurar ajuda especializada. E se o amigo é psicólogo, pode? Então, foi o que eu falei antes, eu acho que não pode, na Mas minha por opinião. quê, né? Por conta desse vínculo já previamente. Então você entendi. já conhece aquele paciente por um outro viés. Sim. E isso pode, às vezes, dar uma visão um pouco mais deturpada sobre uma situação. A própria questão do vínculo, que vai ser diferente um vínculo profissional do que um vínculo de amizade. Sim. Tem coisas que você vai precisar falar, talvez que como amigo você não falaria. Uhum. Tudo isso. Pode até estragar a relação, né? Justamente. De amizade. Próximo, qual que é? Terapia é só para quem tem problemas graves? O que você acha? Eu acho que não. É mito? É um mito. Mas vale ressaltar que o valor da terapia, normalmente as pessoas tendem a enxergar isso como uma possibilidade devido ao valor só quando chega no momento grave. Não faz a prevenção, né? Não faz a prevenção. Então é um mito, mas ele tem um fundinho ali que dá de entender, né? Sim. As pessoas não vão, por exemplo, as pessoas não vão pro médico para se prevenir de alguma doença. Hoje até vão, né? Quando vão fazer o check-up. Vou fazer o check-up anual. Tá bem diferente, Então, né? psicoterapia também deveria ser assim. Deveria. Então, Mas não é feito. Infelizmente. Então, nós colocamos como um mito, porque não precisa ter algo muito grave na sua vida para que você procure terapia. Pelo contrário, uma pessoa que se beneficia da terapia por uma questão, ou às vezes já teve uma questão grave e depois entrou numa remissão parcial ou total dos seus sintomas, e você às vezes recorrente pode voltar até para uma manutenção, para dizer como você está lidando, enfim, então não necessariamente precisa ser nesse momento grave, né? Isso, e é interessante até para as pessoas que não chegaram no momento grave, mas tem muitas pessoas que não têm um ambiente, não tem uma pessoa que consiga se abrir, que não tem uma família acolhedora, ou que não tem amigos que são acolhedores. Todo mundo já esteve em ambientes que às vezes tu quer contar alguma coisa pra pessoa, a pessoa não se interessa, começa a falar da vida dela, e daí você acaba ficando com aquilo preso. Para essas pessoas também é interessante um contato com um psicólogo, porque daí vai ser um ambiente de acolhimento, tu vai conseguir expor esse seu sofrimento, o psicólogo vai conseguir te auxiliar. Então, mesmo que não tenha virado uma coisa grave, aquele sofrimento durante um período de tempo muito grande pode se tornar algo grave, né? Uma ansiedade, uma depressão, enfim. Então, mesmo que não seja um problema grave, com certeza as pessoas podem ter benefícios da terapia. Com certeza. Outra questão, então, terapia pode ajudar no autoconhecimento? Sim, é uma das coisas que a terapia mais Super ajuda. verdadeira, né? Sim. Mas é o psicólogo que promove esse autoconhecimento? O psicólogo auxilia. Isso. A gente ajuda a encontrar o caminho, né? É o famoso. Eu não sei a resposta, mas eu tenho a PAC, eu tenho as ferramentas que podem nos ajudar a cavar esse buraco, pavimentar esse caminho para você, mas... Sim, a gente vai instruindo, auxiliando e mostrando, né, com as respostas do próprio paciente, as suas descobertas, né, o que ele vai descobrindo. Sim, a TCC traz muito isso, né? A questão de... O objetivo final da terapia
é que a pessoa consiga se tornar o seu próprio terapeuta. Uhum. De ter tantas técnicas, tantos recursos, tanto conhecimento, que mesmo se ela se deparar com a mesma situação que um dia foi traumática para ela consiga passar de uma maneira saudável. Claro, o sofrimento ainda vai existir, mas que ela consiga passar de uma maneira saudável e funcional, né? Isso, porque quando a gente fala em autoconhecimento, as pessoas pensam, agora eu me conheço, nada de ruim mais vai acontecer comigo. E pelo contrário, na verdade, esse autoconhecimento é reconhecer em si aquilo que, de certa forma, está distorcida ou a gente não está sabendo lidar diretamente, e reconhecer o que está acontecendo. Aceitar suas emoções. Sim, justamente. Então, assim, o autoconhecimento não quer dizer que você vai estar sempre bem, não. É pelo contrário, né? Você vai... ele serve para que você reconheça as situações que você está passando. As admita e, a partir daí, trace o caminho. Opa, na terapia eu já descobri que isso em mim funciona assim. Então, quando começar a aparecer esses sintomas, com certeza, já sabe o que fazer. Poxa, eu queria fazer tal coisa, mas eu não deveria. Mas... é muito importante que o autoconhecimento traz isso. Olha, é verdade, eu quero fazer essa coisa. É isso, então... Mas eu não devo? Ok, eu não vou fazer, mas eu quero. É uma verdade isso. Então, a terapia tem essa função, né? De trazer o autoconhecimento. Então, isso é uma verdade. Essa é outra clássica. Fazer terapia é sinal de fraqueza? Nossa, Nani, essa é uma que... Primeiro, é mito ou é verdade? É mito. Mito, né? Com certeza. Isso é um mito que traz muito sofrimento para muitas pessoas, inclusive pessoas que precisariam muito da terapia e se beneficiariam muito. Quem nunca viu aquela pessoa super estressada, super roots, seja homem, seja mulher, que mesmo estando diante de um sofrimento inimaginável, em diversas situações, às vezes de luto, às vezes de alguma perda financeira, ou enfim, e não vai porque fala, não, eu suportei isso a vida inteira. Não é agora que eu vou procurar Vou parecer ajuda. fraco se eu for. Sim. Não, é só guardar isso na gavetinha que eu vou seguir em frente. E sim, pessoal, claro que os seres humanos, eles têm, o cérebro ele tem um mecanismo que nos permite seguir em frente, porque senão a gente ficaria estagnado em muitas fases da nossa vida devido a... O nosso próprio instinto de sobrevivência faz isso, né? Mas não significa que é porque existe esse mecanismo que nós não devemos aproveitar também para, quando você tem um tempo, tá num momento propício, você buscar ajuda e conseguir melhorar a sua qualidade de vida, reconhecendo esse sofrimento e conseguindo estratégias para melhorar ele, né? Então, é uma verdade que traz muito sofrimento para as pessoas, o que é muito triste. Sim, e isso também, falando em estatística, por conta do pensar, né, que quem procura a terapia demonstra o sinal de fraqueza, é o que nós vemos nos consultórios, o número expressivo de mulheres e menos de homens. Com certeza. Porque culturalmente ainda tem essa questão de que o homem não pode mostrar uma fraqueza. Então, que se ele for tratar da sua saúde mental, ele está se mostrando que ele é fraco. Sim, é doido. Então, isso é muito cultural ainda, né? Hoje, a gente já consegue ver um equilíbrio entre isso, porque já existem bastante homens procurando fazer terapia e reconhecendo que isso, pelo contrário, não é um sinal de fraqueza, e sim um sinal que quer mudar a sua vida e que quer e precisa, né, dessa psicoterapia para ajudá-lo nisso e a esse reconhecimento. Sim. Mas ainda a gente vê muitas pessoas que não procuram para não demonstrar que é um sinal de fraqueza. E é interessante que essa pressão social, vamos falar assim, ela é tão grande que mesmo quando você vê homens fazendo terapia, não é uma coisa que se fala com orgulho ou que se fala de uma maneira neutra. Não, eu tô fazendo terapia. É uma coisa que quer se esconder. Uma coisa que se tem vergonha. Enquanto, pelo menos particularmente, uma experiência, quando vai conversar com mulheres que estão fazendo terapia, não, eu tô fazendo terapia, minha terapeuta disse isso, que legal. Homem, não. Tá doido, não tô fazendo terapia. Faço terapia e deu. Não pergunte ou mais mente, nada. Ou mente que não faz. É isso. Então, é um mito que está causando muito sofrimento a muitas pessoas que se beneficiariam muito da terapia, né? Infelizmente. Com certeza. Outra pergunta. Ir à terapia não significa estar louco? Não significa estar louco. Isso, ir à terapia não significa estar louco. Não significa estar louco. Isso é uma verdade, né? Depende do que você considera louco. Somos todos loucos. Não vamos entrar no mérito da loucura, mas é uma verdade, né? Porque não significa a pessoa estar louca. Não significa de maneira alguma.
Então, e muitas pessoas ainda viam isso, né? Sim. Que terapia é para loucos, né? Isso é um mito daí, no caso. Propagam isso, né? Fala assim, não tem na terapia, tá doido? O que tu vai fazer? Tá com algum problema? Nossa. Houve um tempo que os consultórios, por exemplo, as pessoas não queriam ficar na sala de espera. Principalmente se eram psiquiatras e psicólogos, eles não queriam ficar na sala, porque vai que algum conhecido vê que você está e achar você louco. Era esses pensamentos que se tinha. Chegava só na hora da sessão, sim, correndo. Vai que algum conhecido passa aqui e me vê na sala esperando para ir pro psiquiatra ou pro psicólogo. Esse cara é doido. Que já loucura. Falava isso. Coisas que estão mudando, né? Felizmente. Glória. Devagar e sempre. Gustavo, terapia dura para sempre? Ou questão polêmica, né? Questão polêmica. Na sua opinião? Não, é um mito. Não dura para sempre. Não deveria durar para sempre. Na minha opinião, também é um mito. Mas, caso seja uma pessoa que tem condições, ver a terapia como espaço terapêutico e legal para conversar, e gosta da terapeuta dela, e quer continuar pagando pro resto da vida, eu não vejo problema algum. Agora, eu acho, na minha opinião, que o psicólogo, ele tem o dever de buscar a alta do paciente, de buscar a melhora do paciente, do cliente. Porque senão não tem sentido. Ninguém vai no médico esperando que o médico vai ficar te atendendo para a vida toda. Para sempre, né? A não ser que, claro, seja uma doença que... Mas mesmo que seja uma doença assim, o médico ele vai te dar um remédio e tu vai tomar o remédio por si só. Eu acho que a terapia é a mesma coisa. Não deveria ser para sempre. Deveria ser só com aquele objetivo de conseguir a alta, e após conseguir a alta, o psicólogo fala, olha, eu acho que a gente não tem mais o que trabalhar sobre esse tema. Agora, você quer continuar? Tudo bem. Mas, se você quiser sair, você tá bem. Mas, sair quando estiver bem, né? Mas daí, entre as outras questões que você falou, né? Tem algumas abordagens que acabam trabalhando de uma maneira diferente. O que eu gosto muito na TCC é justamente essa questão de você ajudar o teu paciente para que ele consiga lidar sozinho com aquela demanda. Sim. Então, ele tem alta sobre aquela demanda. Se vier a aparecer outra, volta. Claro. Ou teve ou voltou a ter aquele problema novamente, mas assim, tem que se promover esse auxílio para que o paciente consiga se manter e se reconhecer. Por isso a importância lá do autoconhecimento, né, quando chega. Então, assim, porque, convenhamos, né, ficar uma vida inteira na terapia... Pagando caro. Isso, né? Então, aí parece que a coisa realmente parece que não funcionou direito. Para ter que ficar tanto tempo assim. Então, as idas e vindas, com certeza. Sim. Até porque, quando a gente fala de saúde mental, transtorno mental, nós nunca falamos em cura. Não. Não existe cura para transtorno mental, não existe cura. Temos no máximo uma remissão. Para essas demandas. Então, a gente tem uma remissão que pode ser total, e mesmo a remissão total, ela não quer dizer cura, porque a remissão total é que você consegue, então, já lidar com as suas questões sociais, as suas próprias demandas de uma forma saudável. A remissão, né, Nani? Que seria basicamente a estagnação daqueles sintomas, Como que a gente poderia explicar isso? A remissão? De uma maneira A remissão mais é quando aqueles sinais e sintomas que você sentia, por exemplo, vamos dar um exemplo de ansiedade. Você tem episódios de ansiedade generalizada e, enfim, tem todas aquelas questões. Então, na terapia você consegue tratar isso e você já consegue não ter tantos sintomas sobre a ansiedade. Você já começa a ter uma vida um pouco mais equilibrada, você já consegue não estar se preocupando tanto com as coisas. Às vezes pode ser só em episódios. Então, assim, a remissão é uma diminuição daqueles sinais e sintomas que você sentia. Que eram patológicos. Isso, só que alguém garante que isso nunca mais vai acontecer? De maneira alguma. Por isso que não há cura. A gente não pode dizer que o paciente está curado, porque aquele sintoma e aquele sinal pode voltar eventualmente num outro estressor, enfim, né? Então, por isso que no transtorno mental não se fala em cura, se fala nessa remissão total, que é essa condição de você conseguir lidar já com os fatores externos, e também a remissão parcial quando você consegue isso minimamente.
Então, você já tem sinais que você já consegue lidar com aquelas situações. Sim, outras situações. Isso. Então, quando alguém prometer para você, eu curo o seu processo, seu transtorno mental, gente, cuidado com isso. Eu curo a sua ansiedade. Todo mundo é ansioso. A ansiedade faz parte do ser humano. A ansiedade num nível, né, normal, ela é totalmente bem-vinda. A gente precisa de ansiedade, né? Cure a sua raiva. Cada coisa. Isso, cada coisa. Já pegando esse gancho, então, dos transtornos mentais, e que às vezes tem pessoas que falam dessa questão de cura, psicólogo pode prescrever remédio? Remédio não, né? Medicamento, porque remédio é uma palavra que a gente não deve falar. Então, psicólogo pode prescrever medicamento? Psicólogo pode prescrever drogas? Mito. Não pode. Se estiver prescrevendo, tome cuidado. Denuncie. Psicólogo não prescreve nem água com açúcar. Especialmente isso. Espero que não prescreva. Isso. Toma uma aguinha com açúcar aí pra dormir, vai te acalmar. Isso. Então, se o seu psicólogo prescrever alguma medicação para você, fique alerta. Pode até denunciar, porque nós não temos essa competência. Isso é exclusividade dos médicos. E se qualquer tipo de terapeuta, não seja psicólogo ou seja psicólogo, te prescrever qualquer coisa, não tome, né? Por favor. Seja placebo, seja fitoterápico, seja qualquer coisa, porque vá no médico, que o médico ele realmente se entende, ele realmente estudou, ele realmente se mantém atualizado sobre as medicações. Então, tome cuidado. Não seja impossível porque a medicação é uma coisa que você tomar uma coisa errada ali pode te afetar de maneiras desastrosas. Sim, com certeza. E nós não temos essa competência. A gente não estuda para ver os efeitos dos medicamentos e a prescrição deles. Essa não é a nossa competência de forma nenhuma. Né? Então, isso é para os médicos. Falando nisso, já que psicólogo, então, não pode prescrever nenhum tipo de medicamento. Nem água com açúcar. Psicólogo dá conselho? Psicólogo dá conselho. Essa é cruel, né? Pessoal, conselho tu pede pro amigo. Conselho tu pode pedir pro amigo. O psicólogo, tu vai lá para ele realmente te ajudar e ajudar no seu processo. Não é para pedir conselho, até porque a gente não sabe, a gente não lê mentes. Então, psicólogo dá conselho é um mito, porque psicólogo não dá conselho. Psicólogo estuda técnicas, estuda algumas teorias, ele não embasa o seu tratamento em conselho, porque conselho, quando a gente dá um conselho, vamos analisar sobre esse ponto de vista. Quando nós damos um conselho, nós partimos de algo que nós acreditamos. Eu diria para você fazer assim, eu diria para você fazer tal coisa. Que funcionou pra gente. Que funcionou pra gente. Então, vamos trazer a questão dos medicamentos. Olha, eu fui no psiquiatra, o psiquiatra me receitou tal. Toma isso aqui, porque para mim foi bom. Então, eu tô dando um conselho para você tomar algo que eu tomei sem conhecimento de como é aquela pessoa. Eu dou um exemplo meu aqui até, né? Eu tô com a vitamina D baixa. Vitamina D baixa dá alguns sintomas, cansaço, algumas questões, problema de osso, enfim. Vou te dar um conselho, toma Daí sol. Eu falo assim, pra você, né? Olha, o médico ele me pediu para eu tomar vitamina D. Tu tá cansado? Toma vitamina D. E eu não sei se vai funcionar pra ti, não sei se é o teu caso. Sim. Porque o meu é vitamina D, mas o teu pode ser dormir mal. Pode ser uma doença mais grave, pode ser muitas coisas. Então o conselho, ele é baseado naquilo que você acha que você acha, aquilo que funciona pra você, sempre pra você, não pra outra pessoa. Então, psicólogo não dá conselho, ele monta o caminho junto com você, ele te ajuda, te guia. Mas ele de maneira alguma vai te dizer a resposta certa. E se ele estiver fazendo isso, suspeite. Suspeite também. Porque a resposta certa provavelmente não está certa. Eu sempre digo, que não é frase minha, né? É de algum autor que eu já li e falou sobre isso. Quando se dá uma resposta simples para uma questão complexa, essa resposta está errada. Com certeza. Precisa se analisar caso a caso, né? Então, psicólogo não dá conselho. Conselho você pode pedir do amigo, mas também fique ligado no conselho que o amigo dá, porque às vezes o que funciona para ele provavelmente não vai funcionar para você. Gustavo, então, outra aqui que também, essa aqui a gente ouve demais. Terapia é só conversa fiada. Terapia é só conversa fiada. Mito ou verdade? Verdade, não, brincadeira. Olha! É mito, obviamente. Vocês acham que vocês vão na sessão de terapia ficar lá conversando, batendo papo,
que é a mesma coisa que conversar com um amigo de maneira alguma. Tanto que muitas vezes há uma questão, tá achando que tá indo na terapia só pra rir, só pra ser feliz? Não, tô indo na terapia, vai chorar, vai sofrer, mas vai melhorar. Então não é um ambiente só de conversa fiada, é um ambiente de conversas muito sérias. Com certeza. E que buscam ajudar a pessoa. E claro que também podem ser leves de vez em quando, não é uma regra que vai ser uma conversa séria e sofrida, porque é aquilo que a gente fala, o vínculo é essencial. Então, você estar conectado com seu psicólogo, você gostar do seu psicólogo e vice-versa é muito importante. Isso. Então, terapia não é conversa fiada. Tem uma questão sobre isso que eu gostaria de levantar também, que eu já ouvi de pessoas que fizeram terapia e falaram justamente isso. Ah, mas eu não gostei de ir lá porque, olha, só fico de conversa fiada, só fica conversando. Então, se para você foi uma conversa fiada, o que eu digo? Troca de psicólogo. Porque se foi essa sensação de ter sido somente uma conversa fiada, provavelmente a terapia não foi boa. Sim, e troca de abordagem. Isso, então procure um outro psicólogo. É o que a gente fala também. Se você for em qualquer outro profissional, ou um médico, ou um professor, ou enfim, qualquer outra especialidade, e você não gostou, um dentista, e você não gostou do atendimento, ou não atendeu a sua expectativa, você deixa de procurar outro profissional? Não, você vai procurar outro. E com a terapia é a mesma coisa. Exatamente. Então, se você foi no psicólogo e teve essa sensação de ser só uma conversa fiada, procure outro psicólogo. Busque, dê uma pesquisada nas abordagens, porque tem abordagens como a TCC que são mais estruturadas, tem abordagens como a psicanálise que são mais livres, tem abordagens que são mais meio a meio livres e com algumas estruturas. Então, também analise o que você acredita que será melhor para você, o que você se enxergaria fazendo de maneira melhor, mas enxergue de maneira aberta, não enxergue com preconceito. Isso, porque também acontece isso. Às vezes a pessoa vai no psicólogo e o psicólogo não diz aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque está confrontando, às vezes, né, com as suas dores, com os seus sofrimentos. E é difícil ouvir algumas coisas. É difícil a gente reconhecer algumas coisas. Então, tem pessoas que mudam de psicólogo porque o psicólogo não está falando, não está só pelo contrário, né? Está chegando em pontos ali que realmente são dolorosos. Não quero mais ir lá. Eu saio chorando, eu saio isso, então não quero mais ir. Mas às vezes esse é o começo da mudança, né? Então, nesse caso, é bom persistir. Para finalizar, você já até comentou um pouquinho nessa questão anterior que nós estávamos falando. É possível trocar de psicólogo se não houver afinidade? Com certeza, verdade. E é muito importante, além de ser uma verdade. Foi o que nós conversamos agora. E só para complementar, então, essa é uma grande verdade. Se você não se afiniza, mude, como nós falamos, né, anteriormente. Procure um psicólogo no qual você se identifica. Se não for na primeira, na segunda, na terceira, mas não desista. Sim. Isso me lembrou até a brincadeira que o pessoal faz com barbeiro. Não pode trocar de barbeiro, não pode, que é traição, né? Se teu barbeiro estiver cortando seu cabelo ruim, se seu barbeiro mora 110 quilômetros de você, seu barbeiro, não sei, se mudou e tu não consegue mais nele, tudo bem trocar. Seu barbeiro não tá não tá te dando os resultados que você espera, tudo bem trocar. E é a mesma coisa que o psicólogo, tá tudo bem trocar. Conversa. Se o psicólogo ficar bravo, inclusive, há de se duvidar da ética desse profissional. Mas, sim, você deve trocar se não criou vínculo, se não está vendo resultados, se está vendo que ficou estagnado, se não está vendo mais necessidade. Converse com o psicólogo e troque. Até porque, complementando essa questão, nós até comentamos isso antes de começar a gravar o podcast, que não estava aqui nas perguntas, mas terapia pode fazer mal? Terapia, com certeza. Pode fazer mal, gente. Uma terapia mal conduzida, ela pode fazer muito mal. Ainda mais feita por não psicólogos. Sim. Terapeutas, consteladores, familiares, enfim, entre várias outras abordagens que vêm aí. Cursos de formação de terapeutas que a gente mostrou no último, não sei se no último episódio, mas em um episódio, que são 10 horas, 15 horas. Então, acho que essa pessoa ela vai fazer bem para a pessoa que ela está atendendo. Então, pode fazer mal. Um exemplo bem clássico
de profissionais que às vezes não estão preparados para essa demanda, aí a gente vê isso, o mercado inundado deles, é o seguinte, por exemplo, o seu paciente chega lá, ele vai falar dos seus sofrimentos, das suas dores, da situação que incomoda, o que é doloroso, o que ele não consegue lidar, enfim. E às vezes essa experiência dele está acompanhando ele por um longo período, longos anos da sua vida. Aí chega a pessoa lá, o terapeuta, ou o psicólogo, enfim, quem for te atender, e ele chega nesse ponto. Então, mexeu naquela ferida ali, mexeu naquilo que é mais doloroso. Sim. Aí que vem o pulo do gato do psicólogo, do bom profissional. Que quando a gente fala em psicólogo, também existem psicólogos que não são bons, né? Como todas as profissões. Então, você chegou naquela ferida, tirou aquela casca, ficou em carne viva, tá aquela dor toda novamente. O que se faz? Tem profissionais que daí não sabem o que fazer com aquela dor. E agora? Então, aí é o risco. Isso, aí é um risco de alguém que chega nesse ponto e que a terapia vai fazer mal, porque chegou até aquele ponto crucial ali assim, e agora o que eu faço? Eu não sei uma técnica para lidar com isso. Eu não conheço um protocolo para lidar com isso, Sim. Eu não tenho manejo para lidar com aquela situação, e isso a gente não aprende do dia para a noite. Não. Então, o profissional que chega até essa situação e daí dali não consegue lidar, esse paciente vai sair dali pior do que chegou. Com certeza, porque além de tudo abriu uma porta que já estava trancada. Sim. E deixou o paciente à mercê. Ok, agora se vira aí para fechar essa porta. E com certeza esse tipo de conhecimento não se adquire em cursos de uma semana, de 2 semanas. Com anos de faculdade e de cursos já é difícil esse manejo adquirir. Nem só com a faculdade se adquire esse a experiência, né? E a responsabilidade, a ética em tudo que envolve um processo terapêutico. Sim, exatamente. Muitas das pessoas que fazem esses cursos de terapeuta também nunca atenderam. Eles não passaram por uma avaliação. Será que essa pessoa está pronta para ser um terapeuta? Então. O psicólogo, enquanto isso, diversos estágios supervisionados. Então, E ainda tem um conselho que regula, porque você pode ser denunciado. Agora, se acontece alguma coisa fora, vai denunciar para quem? Então, apesar de existir profissionais ruins, esses profissionais, muito provavelmente, mesmo sendo ruins, não irão causar dano. Enquanto a gente vê outros profissionais que daí fazem terapia e não são formados em nada, vão causar muito dano para as pessoas. E essas pessoas daí, muitas vezes, continuam indo porque é o que elas acreditam, e elas acreditam que o terapeuta está certa, porque muitos terapeutas também se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas. Com falas bonitas. Com falas bonitas, com soluções fáceis. Isso. E daí a pessoa se sente mais culpada, porque a solução é tão fácil e eu não consigo. Eu não consigo, todo mundo conseguiu com fulano e comigo não. Né? Então o errado sou eu. E daí a pessoa São coisas para as pessoas ficarem atentas. Se bota em mais risco. E posta em mais risco também, Com né? certeza. Coitada, a pessoa nem sabe. Ela pensa que está em profissional que sabe o que está fazendo, né? Gustavo, ficasse com mais alguma questão para falar entre mito e verdade? Lembra de mais alguma? Não, eu acredito que a gente abordou as principais. As principais, né? Mas, se você tiver alguma, não esqueça de comentar aí e nos falar, que a gente pode comentar em outro episódio. Se tem alguma dúvida que você tenha, se é mito ou verdade sobre psicoterapia, e se nós conseguirmos responder, senão a gente vai procurar informações relevantes para isso, coloque nos comentários. Coloque os comentários que a gente traz no começo do próximo episódio, daí pode ser. Certo. Fechamos hoje por aqui? Fechamos, é isso daí. Então, valeu, pessoal. Tchau. Não esqueçam de curtir, compartilhar, Spotify, YouTube. Valeu, pessoal. Tchau.